Antes de eu falar especificamente sobre cada uma das propriedades dos fluidos, eu trouxe aqui para vocês esse alfabeto grego que a gente vai utilizar bastante a partir de agora, principalmente para definir as variáveis relacionadas com as propriedades dos fluidos. Então, a gente tem aqui o alfa, o beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta e assim por diante, sendo que dessas letras gregas que a gente vai utilizar para a aula de hoje são o rho, o mi, o ni, delta e o gama, como eu destaquei aqui no slide. Então, iniciando com a primeira propriedade da massa específica, ela se refere à massa de fluido por unidade de volume. A gente vai ter como unidade principal da massa sendo quilograma, do volume em metros cúbicos. A gente pode encontrar ainda a massa específica em outras unidades, como grama por centímetro cúbico, ou relacionando a unidade de newtons, relacionado lá com a força, como sendo newton vezes segundo ao quadrado dividido por metro à quarta. Essa massa específica, ela vai ser, em relação aos líquidos, pouco sensível às variações de pressão e de temperatura. Então, a massa do líquido se mantém, mesmo que eu altere as variáveis de pressão e temperatura. Já para os gases, que também é um fluido, a massa específica vai ser fortemente influenciada por essas variações de temperatura e também de pressão. Eu trouxe aqui como exemplo para vocês algumas massas específicas já conhecidas na literatura, mantendo as condições normais de temperatura e pressão. Então, por exemplo, a água destilada a 4 graus Celsius tem uma massa específica de 1.000 kg por metro cúbico. Já a água do mar, ela tem uma massa maior, o que influencia na massa específica também ser mais elevada, variando de 1.000 a 22 kg por metro cúbico até 1.030 kg por metro cúbico. E assim, para outros fluidos, a gente também vai ter massas específicas diferentes. Outra propriedade importante do fluido é sua viscosidade absoluta ou viscosidade dinâmica. Essa viscosidade se refere à maior ou menor dificuldade do fluido escoar. Então, se vocês pegarem, por exemplo, água da torneira, óleo, mel, leite, amaciante de roupas, todos esses fluidos, todos esses líquidos vão ter uma capacidade maior ou menor de escoar. Então, vão ter viscosidades absolutas, viscosidades dinâmicas diferentes uma das outras. É uma propriedade inerente ao próprio fluido. A viscosidade absoluta, então, é dada em Newton-segundo por metro quadrado, como unidade principal. A gente também pode encontrar a viscosidade absoluta nas unidades de quilograma, metro por segundo, ou na unidade norte-americana como poise ou slug foot por segundo. E a letra grega que representa a viscosidade absoluta é o mi. Outra propriedade do fluido é a viscosidade cinemática. Então, a viscosidade cinemática relaciona a viscosidade absoluta que a gente viu anteriormente e a massa específica do fluido, dando como resultado o ni, que é como se fosse esse Vzinho, igual ao mi, que se refere à viscosidade absoluta, dividido pelo rho, que é a massa específica. Então, fazendo essa divisão da viscosidade absoluta pela massa específica, a gente vai ter como unidade da viscosidade cinemática o metro quadrado por segundo. Outra propriedade do fluido é a densidade relativa. Nesse caso, a densidade relativa relaciona a massa específica de uma substância em relação a outra massa específica de referência, que geralmente é a água. E como eu estou analisando massa específica sobre massa específica, então a densidade relativa é adimensional, não tem unidade. E aqui a gente consegue ver, eu vou avaliar essa densidade relativa, o delta, ou pode também ser chamado de D ou SG, como sendo o ρ, que seria ρ relativo a essa massa específica de alguma substância, em relação a outra, que seria o ρ zero. Esse ρ zero geralmente é associado com a densidade relativa da água. A outra propriedade que eu trouxe aqui para vocês é a do peso específico, que é o peso do fluido por unidade de volume. Então, aqui eu tenho que o meu peso específico do gama, a letra gama, é igual ao peso. O que é peso? A massa vezes a aceleração da gravidade, vezes o g, dividido por volume. E aí a gente também pode fazer uma relação, porque a gente já sabe que massa sobre volume é igual a massa específica, igual a ρ. Então, o peso específico também pode ser dado como sendo igual a massa específica vezes a gravidade. E a unidade principal do peso específico vai ser igual a Newton por metro cúbico.
E concluindo, a última propriedade que eu trouxe aqui para vocês é do peso específico relativo, que relaciona o peso específico de determinada substância, determinado líquido, em relação ao peso específico da água em condições padrão. É conhecido da literatura que o peso específico da água é igual a 1.000 kg-força por metro cúbico, que é equivalente a 10.000 newtons por metro cúbico. E esse peso específico relativo também é adimensional, já que eu estou avaliando a mesma unidade, né, de peso específico para fluidos diferentes. Eu trouxe aqui um exemplo para que talvez fique mais claro de entender, que diz que o peso específico relativo de uma substância é igual a 0,8. E é perguntado qual é o peso específico dessa substância. Então, aqui eu quero saber qual é o peso específico, qual é o gama de determinada substância, sabendo que o gama da água é igual a 10.000 newtons por metro cúbico, ou então 1.000 kg-força por metro cúbico. Então, já que eu tenho o peso específico relativo igual a 0,8, eu preciso saber agora esse peso específico dessa substância. Como é que eu faço isso? Multiplicando o peso específico relativo pelo peso específico da água. O meu peso específico relativo, γR, é igual a 0,8, dado na questão, vezes 1.000 kg-força. Eu vou ter como resultado o peso específico da substância igual a 800 kg-força por metro cúbico, ou então equivalente a 8.000 Newton por metro cúbico. E outra observação aqui, antes de eu partir para os exemplos, é que vocês vão utilizar bastante, a partir de agora, né, essas conversões de unidades. Então, para massa, se tiver como unidade sistema internacional quilograma, for para transformar para grama, a gente sabe que 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Comprimento, né? 1 quilômetro igual a 1.000 metros. Com relação à área, 1 metro quadrado igual a 10.000 centímetros quadrados. Volume, que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. 1 hora igual a 3.600 segundos. Uma caloria igual a 4,18 joules e 1 metro por segundo igual a 3,6 km por hora. A gente vai acabar utilizando bastante essas conversões de unidades, tanto em relação às unidades de medida de determinada grandeza, como também em relação às casas decimais. E aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês em relação ao comprimento e a área da transformação, por exemplo, de metro para quilômetro, ou de metro para centímetro, ou vice-versa, né? De centímetro para metro, de quilômetro para metro. Indo aqui da esquerda para a direita, eu multiplico por 10 em relação a comprimento, e da direita para a esquerda, divido por 10. Na relação à área da esquerda para a direita, eu multiplico por 100, e da direita para a esquerda, retornando, eu divido por 100 para também transformar as unidades.